Com um apelo desesperado, ela gritou: "Por favor, estou implorando a você." Mas ele puxou sua camisa, deixando-a momentaneamente atordoada. Os filhos gêmeos de Titã 9 lançaram um brilho carmesim sobre os penhascos irregulares, transformando a atmosfera em uma névoa cobre, apagada. Os ventos sopravam sobre os vales marcados, carregando trilhas de poeira magnética que brilhavam como vagalumes desaparecendo no crepúsculo. As trompetas tribais ressoavam desde o amanhecer seus tons profundos e assombrosos, chamando cada membro do clã para o local da execução. Silora se encontrou no centro do círculo de pedras, com os braços amarrados por um fio de carvão que vibrava suavemente, carregado com energia estática que fluía através dele. As amarras se cravavam em sua pele violeta cintilante, uma lembrança dolorosa de sua catividade. Os joelhos dela tremiam sob ela, mas ela se recusava a sucumbir ao chão. Se ela caísse agora, eles veriam isso apenas como um sinal de sua fraqueza. Mas se ela conseguisse ficar de pé, mesmo em meio aos sussurros desdenhosos sobre sua maldição, pelo menos eles se lembrariam de sua resiliência. Vorak estava à beira do círculo, sua figura imponente envolta em peles de batalha feitas a partir dos ossos de Mu, abelhas do céu caídas. Seus 4 olhos carmesins brilhavam como carvões derretidos, lançando um olhar intenso debaixo da sombra de sua coroa. Silora passou sua infância assombrada por aqueles olhos, olhos que um dia prometeram protegê-la, mas que desde então se tornaram portadores de desdém. "Ela é a dívida", proclamou Vorak, sua voz ecoando poderosamente por todo o anfiteatro. "Os sindicatos de fora do mundo estão exigindo pagamento pelas perdas que sofremos na guerra. Ele é o preço que devemos pagar." Uma onda de murmúrios percorreu a tribo reunida. Alguns sibilavam em aprovação, enquanto outros desviavam o olhar cheios de vergonha. No entanto, ninguém se atreveu a se adiantar para intervir. Ninguém nunca havia se apresentado por ela. Silora engoliu em seco, sentindo um nó na garganta. "Eu não sou sua para negociar", declarou sua voz tremendo, mas forte o suficiente para ressoar contra as pedras. "Eu sou o sangue dos nascidos das estrelas, renomado como você é." O lábio de Vorak se curvou, expondo dentes que brilhavam como fragmentos de obsidiana. "Você é uma mancha entre os nascidos das estrelas", ele sibilou. "A cada respiração que você toma, você traz destruição." Enquanto falava, ele virou sua mão com garras e sinalizou. Das sombras atrás dele surgiram drones biomecânicos imponentes, seus membros segmentados, se movendo com uma graça assustadora. Cada um usava máscaras de visor que brilhavam com uma luz laranja infernal, lançando uma aura luminosa ao seu redor. Seus pés de metal ecoavam contra a pedra com batidas ocos. Silora entendia que eles não estavam vivos de nenhuma forma. No entanto, a intensidade de seu olhar fazia um arrepio percorrer sua espinha. Dentro dela, uma rebelião se agitava, não apenas medo, mas uma fúria feroz. "Se você me entregar a eles", ela sibilou, "você os infunde com nosso espírito. Você os infunde com você mesmo." A mão de Vorak conectou-se com seu rosto em um golpe brutal, fazendo o mundo girar em uma espiral vertiginosa. Ela desabou. De lado, a areia metálica e afiada cravando-se em sua bochecha. Um zumbido penetrante ecoava em seus ouvidos, agudo e gelado. Algumas vozes soavam de longe, misturando-se com as risadas da multidão. Outros estavam mais perto,
e seu próprio coração batia descontroladamente, como uma criatura ferida desesperada por escapar. Chega a voz de Vorak que cortou o caos baixa e ameaçadora. Acabe com isso. Em um instante, dois drones agarraram seus braços, levantando-o aos pés com um aperto inabalável. Silora ofegou ao sentir uma dor aguda atravessar seu ombro, quase deslocando-o. A multidão se abriu, permitindo que os drones a impulsionassem em direção ao penhasco oriental, onde o rio da tempestade rugia ominosamente muito abaixo. Em Titã 9, os rios magnéticos não eram compostos de água. Em vez disso, fluíam com partículas de ferro fundido girando violentamente em redemoinhos furiosos, impulsionados pelos polos magnéticos gêmeos do planeta. Cair em um deles não era apenas se afogar, era ser despedaçado átomo por átomo. Ela pressionou os calcanhares contra a pedra, lutando contra a puxada implacável, mas os drones eram poderosos demais. Eles a arrastavam como um estandarte esfarrapado, com o vento uivando ao seu redor. Os latidos ecoavam pelo ar, um lembrete assombroso da fúria da tempestade, enquanto ela rugia pelo rio abaixo. Vorak continuou, cada passo ressoando como trovão contra a terra. Que a maldição retorne ao pó, declarou sua voz firme e resoluta. Que a tempestade a apague. À medida que se aproximavam da borda do penhasco, a tempestade girava ao seu redor, amplificando o peso de suas palavras. A corrente magnética abaixo se agitava como um ciclone vermelho escuro, lançando arcos de plasma contra a face da rocha. O ar estava denso com o cheiro de ozônio e metal queimado. O peito de Silora se elevava enquanto sua visão se turvava diante dela. Ela se lembrou da noite em que olhou para as luas gêmeas, sussurrando orações aos antigos, ansiando por um sinal de que não estava destinada a morrer sem amor e desprezada. Nenhum sinal jamais apareceu. Talvez esse fosse seu verdadeiro propósito: demonstrar a eles que monstros devem ser temidos. Os drones a lançaram para o ar e ela despencou para baixo. O vento rugia ao seu redor, uma cacofonia que parecia despedaçá-la de todas as direções. Seu estômago se contorceu, subindo até sua garganta, enquanto uma onda de eletricidade estática dançava sobre sua pele. O rio tempestuoso avançou em sua direção, um torrente caótico, iluminado por relâmpagos. Ela abriu a boca para gritar, mas nenhum som escapou de seus lábios. O mundo ao seu redor explodiu em um branco ofuscante, depois mudou para um vermelho profundo, antes de finalmente mergulhar na escuridão. Algo colidiu com ela. Não o rio nem a própria morte. Era um objeto metálico e aerodinâmico, disparando pelos céus tempestuosos acima. Com um estrondoso clangor, ele a envolveu, e por um breve instante, ela se sentiu sem peso em seu abraço. Então os propulsores rugiram para a vida. A força do impacto quase a despedaçou. Ela sentiu as intensas acelerações baterem contra suas costas enquanto o mundo ao seu redor se desfazia em faixas de vermelho e cobre. O rio tempestuoso abaixo desapareceu da vista. Ela estava subindo. A forma se endireitou e colidiu contra outra encosta, com um estrondo retumbante de metal. Seu corpo caiu contra o chão, cada termina nervosa em chamas enquanto ela lutava para manter os olhos semi-fechados. Através da névoa da dor, ela avistou um humano. Ele era alto pelos padrões humanos,
embora parecesse diminuto em comparação com sua própria espécie, envolto em um exoesqueleto elegante e reforçado de cinza fosco. A armadura trazia cicatrizes de batalhas passadas, cada placa um testemunho das lutas suportadas. À medida que o capacete se retraiu, revelou um rosto brilhando de suor emoldurado por uma barba escura. Seus olhos verde pálidos se acenderam com uma emoção feroz que ela quase havia esquecido. Indignação. Bastardos, ele murmurou, lançando um olhar de volta para a tribo do outro lado do abismo, enquanto eles arremavam para uma tempestade caótica como sucata descartada jogada para todo lado. Ela piscou para ele confusa, sua voz era incomum, suave e rápida, reminiscentes de água corrente. Não o rugido profundo e gutural de seus parentes. Ele se agachou, seus olhos fixos nos dela. Ei, você pode me ouvir? Os lábios dela se moveram para formar as palavras antes que sua mente compreendesse completamente o que estava dizendo. Por quê? Você me tirou de lá. Ele parou por um momento, seu olhar firme. Porque você estava caindo. Ele a levantou sem esforço em seus braços, sua força surpreendente e evidente enquanto começava a correr. O mundo ao redor deles girava a correr, descontroladamente. Ele correu ao longo da borda do penhasco, jatos de fogo saindo de suas botas, uma nuvem de poeira magnética girando em seu rastro. Do outro lado do abismo, Boric soltou um rugido que ecoou como um vulcão despertando. Delir observou enquanto ele diminuía de tamanho seus olhos carmesins, perfurando o céu como brasas ardentes. A tribo permaneceu imóvel, seu silêncio pesado com o peso de desespero, enquanto um estranho das estrelas arrancava sua maldição. Sombras se arrastavam na periferia de sua visão, ameaçando envolvê-la. A cada passo, uma onda de fogo percorria suas costelas. Ela sentia sua consciência se esvaindo, mas resistia à atração. Ela precisava ver. Ela precisava se apegar a este momento. O momento em que o universo desafiou o decreto de Boric e declarou que ela poderia viver. O humano correu, até que os ventos finalmente se acalmaram e os imponentes penhascos se renderam a vastas e vazias planícies. Ali, aninhado entre as rochas irregulares, estava um elegante skimmer de reconhecimento, seu casco marcado por arranhões, mas ainda brilhando com suaves luzes azuis. Ele a deitou cuidadosamente na rampa de metal, tratando-a com o máximo cuidado. Fique acordada, ele ordenou de forma incisiva. Sua voz cortando a névoa, ele ajustou seu capacete de volta ao lugar e ativou um painel de controle em seu pulso. O skimmer ganhou vida com um zumbido baixo. Selira lutou para levantar a cabeça, a confusão obscurecendo seus pensamentos. Quem? É você? Ela conseguiu perguntar. Ryan, ele respondeu, seu tom firme, mas reconfortante. Capitão Ryan Ward, Corpo de Salvamento Humano. Os lábios dela tremiam, quase formando uma risada. Mas em vez disso, ela soltou uma tosse rouca. Você é real, disse ela com a voz cheia de descrença. Sim, ele respondeu. E você tem sorte de eu estar mapeando linhas minerais aqui hoje. O skimmer subiu do chão, pairando graciosamente sobre um colchão de luz cintilante. Os penhascos recuaram à distância, suas tonalidades vermelhas desvanecendo-se. As pálpebras de Selira se agitaram suavemente enquanto ela se entregava ao zumbido reconfortante dos motores. Um som ao mesmo tempo estranho e acolhedor.
A segurança era um sentimento que ela nunca havia realmente conhecido. À medida que a escuridão a envolvia, seu último pensamento não era sobre os Boric, sua tribo, ou o rio tempestuoso. Eram os olhos de Ryan, um tom estranho e feroz de verde, que brilhavam contra o céu cobre. Quando ele encontrou seu olhar, aquela memória permaneceu em sua mente, envolvendo-a como o primeiro calor suave de uma estrela nascente. E então ela adormeceu. Quando Celira acordou, estava envolta em fava, envolta em calor. Isso a envolvia como uma maré gentil, um abraço desconhecido, mas reconfortante, que por um breve instante a fez sentir como se tivesse morrido e renascido entre as nuvens dos antigos. Naquele momento não havia dor nem gritos, nem o estalo das chibatas, nem o sibilo desdenhoso dos clãs. O leve zumbido dos motores ressoava através das paredes de metal. Um batimento cardíaco constante que não era o dela. Lentamente seus olhos se abriram. Ela se encontrou deitada em uma cama estreita dentro de um compartimento revestido com painéis de liga metálica cujas emendas brilhavam suavemente em uma luz azul pálida. O ar estava fresco e seco, um contraste marcante com os ventos de ozônio cortantes que varriam a superfície de Titan Nogze. Uma fina manta térmica envolvia seu corpo, proporcionando um calor reconfortante. Foram-se suas roupas tribais esfarrapadas, agora substituídas por uma suave túnica de fibra sintética preta, que abraçava sua pele prateada violeta com um toque gentil. Por aquilo que pareceu uma eternidade, ela se concentrou em sua respiração. Cada inspiração era uma sensação peculiar, estranha, surreal, mas inegavelmente vibrante. De repente, memórias surgiram como uma onda gigante sobrecarregando seus sentidos. Ela se lembrou das garras Vorex, dos drones implacáveis, da queda angustiante do rio tempestuoso e da pessoa que a havia pegado milagrosamente. Ela se sentou abruptamente ofegante enquanto uma dor aguda percorria suas costelas como um raio. Um grito cru e instintivo escapou de sua garganta antes que ela pudesse abafá-lo. Calma, uma voz chamou das sombras perto do console. Ryan Ward emergiu para a luz, seu capacete, agora removido. Seus olhos verdes, embora calmos, permaneciam atentos. Ele havia se despido de seu exoesqueleto, agora vestido com uma simples camiseta cinza escura e calças utilitárias. Seu cabelo estava úmido, como se ele tivesse acabado de enxaguar a poeira, e uma cicatriz tênue se estendia ao longo de sua mandíbula. "Você está seguro?" ele disse, levantando ambas as mãos em um gesto de calma. "Ninguém vai te machucar aqui." Seguro. A palavra ressoou em sua mente como uma encantação mítica. Sua garganta se contraiu. "Por quê?" "Você me salvou?" Ele inclinou a cabeça levemente, ponderando a pergunta. "Eu preciso de um motivo." Ele perguntou. "Sim," você sussurrou de volta, "ninguém nunca faz nada sem uma razão." Ele parou, contemplando suas palavras. Em vez de responder, se aproximou do console da parede e pressionou alguns botões, perdido em pensamentos. Um painel deslizou para o lado, revelando um alto cilindro transparente cheio de um líquido que brilhava suavemente. Ele pegou um frasco. Cuidadosamente despejou um pouco da substância luminosa em um copo de metal e ofereceu a ela. "Beba," ele insistiu.
Célera observou o líquido com um olhar cauteloso. Sua suspeita era evidente. O que é isso? Uma solução hidrossalina infundida com traços de nanoreparo. Seu sistema suportou um grande desgaste. Ela hesitou por um momento antes de aceitar o copo. Enquanto seus dedos se tocavam, ela sentiu o calor do toque dele e ficou surpresa com quão suave era. Nada na tribo de Vorit jamais havia sido suave. Ao dar um gole, o sabor dançou em sua língua, estranho, metálico e doce, mas sua garganta o acolheu como uma chuva esperada há muito tempo. Uma onda de energia percorreu seus membros, acendendo uma centelha de vitalidade. À sua frente, Ryan estava empoleirado em uma caixa, observando atentamente. Seus ombros estavam deslocados. Eu mencionei algumas costelas fraturadas que levarão um tempo para cicatrizar. Mas você vai superar isso. Ela piscou. Surpresa, você me tocou. Ele levantou uma sobrancelha intrigado. Eu tive que fazer isso. Respondi. Você estava meio morto. Os olhos dela se estreitaram levemente. Uma mistura de curiosidade e cautela. Em sua cultura, o contato físico tinha um significado profundo. Era um símbolo de posse e uma declaração de domínio. O que você esperava? Uma reivindicação de autoridade. O canto de sua boca se contraiu, insinuando algo que não era bem um sorriso. Não, eu sou humano. Foi uma resposta simples, mas ressoou profundamente dentro dela, tocando uma corda que ela não havia antecipado. Humanos. Ela só tinha ouvido falar deles através de contos sussurrados por viajantes de outros mundos frágeis, como os ossos, mas ferozmente tenazes catadores que criavam impérios a partir de mera poeira. Seu povo o chamava de pragas, mas sob seu desprezo havia um medo palpável. Os humanos sempre encontraram uma maneira de sobreviver. Contra todas as probabilidades, eles persistem. Agora, um deles estava sentado à sua frente, observando-a com uma calma inquietante. Você nem sabe quem eu sou, ela murmurou com um toque de desafio na voz. Eu sei que você estava à beira de ser apagada. Ryan respondeu suavemente, seu olhar firme. E eu não posso ficar parado e ver isso acontecer. Os olhos de Celira se abaixaram, e um pesado silêncio os envolveu, pontuado apenas pelo suave zumbido dos motores do skimmer. Depois de um momento, ela finalmente quebrou o silêncio, sua voz mal acima de um sussurro, como se estivesse compartilhando um segredo com o próprio ar. Vorik é o segundo companheiro da minha mãe desde o momento em que nasci. Ele me rotulou como amaldiçoada. Ele afirmou que meus olhos brilhavam demais. Ele afirmou que meus olhos brilhavam demais. O sangue corria frio demais. Insistiu que as tempestades ouviam quando eu chorava. Ela engoliu em seco, lembrando-se de como ele convenceu a tribo com suas palavras. Eles começaram a sussurrar que eu era quem convocava os ventos da fome. Os anos de doença se sentiram como uma tempestade implacável, cada infortúnio caindo sobre mim como fogo. A mandíbula de Ryan se contraiu, mas ele permaneceu em silêncio, permitindo que meus pensamentos girassem. Eu acredito neles, ela sussurrou, sua voz mal acima de um sussurro. Naquele momento, um pensamento perturbador cruzou minha mente. Talvez eu tivesse nascido errado, talvez o universo tivesse me moldado como um ser quebrado, uma forma de puni-los, por razões que eu não conseguia compreender. Ou talvez, Ryan disse, você simplesmente tenha nascido em um ninho de covardes.
Ela levantou a cabeça abruptamente. Seu olhar encontrando o dele, os olhos dele brilhavam com uma convicção silenciosa, reminiscentes de estrelas, brilhando desafiadoramente contra a vasta imensidão do espaço. Naquele momento fugaz, o peso e a imensidão do espaço, seu peito começou a se dissipar. Ele estava de pé na entrada de uma pequena estação médica, sua postura tensa. Você precisa descansar, ele insistiu suavemente. Você perdeu uma quantidade significativa de fluido biológico e suas cores ainda estão alteradas. Celira hesitou, então se deitou, seus olhos permanecendo nele. Você arriscou sua vida. Ela murmurou suavemente. Por quê? Ryan hesitou na porta, sua mão deslizando sobre a moldura, como se buscasse estabilidade. Porque eu deveria ter morrido uma vez, ele confessou. Mas alguém interveio. Com isso, ele saiu do compartimento. E a porta se fechou com um sussurro atrás dele. Ele não o viu novamente por várias horas. Durante esse tempo, ela explorou o compartimento com calma, atenta às suas costelas doloridas. Este lugar era completamente diferente das tocas tribais às quais ela estava acostumada. Não havia ossos, peles ou pedras à vista, apenas superfícies de liga metálica polidas e painéis piscantes que a cercavam. Fileiras de ferramentas desconhecidas alinhavam as prateleiras, cada uma delas um mistério para ela. Em uma parede, uma tira de pano desgastada exibia marcas humanas bizarras, curvas e linhas que não tinham significado para ela. Em frente, uma pequena moldura de foto capturava um momento no tempo. Ryan mais jovem em um exoesqueleto cercado por outros 3 humanos, todos pegos em um momento de risada. Seus rostos, suavizados pelo passar do tempo, eram um borrão, mas sua alegria brilhava de forma inconfundível. Era uma cena solitária, como se todo aquele lugar fosse um santuário para aqueles que já não estavam mais presentes. Quando a porta deslizou para abrir mais uma vez, o skimmer havia parado. Ele inalou o cheiro de poeira seca misturada com um leve toque elétrico. Ryan entrou, equilibrando uma caixa de rações em seus braços. Você está acordada? Ele disse, com um leve tom de alívio na voz. Bom, eu estava preocupado que você pudesse dormir durante todo um ciclo. Onde estamos? Ela perguntou, sua curiosidade despertada. O antigo local de escavação enterrado sob as placas do cânion. Ele respondeu, colocando suavemente a caixa no chão, abandonada, sem patrulhas e sem olhos tribais. Vigiando. Você está completamente fora do radar deles. Fora do radar, ela repetiu, saboreando a frase. Então eles não vão conseguir me encontrar? Esse é o plano, ele respondeu. Ela o observou atentamente. Você pretende me manter aqui até que você esteja forte o suficiente para andar? Ele disse, fazendo uma pausa por um momento antes de acrescentar. Ou voar, como você preferir se mover. Um leve sorriso surgiu em seus lábios ao ouvir suas palavras. Os humanos são peculiares, ele pensou. Ouço isso com frequência. Mais tarde, ele voltou com comida. Barras de ração humana sem sabor e gel nutritivo reaquecido. Ela devorou tudo com avidez, sem se deixar desanimar pelo sabor pouco apetitoso. O corpo dela estava em uma necessidade desesperada de se esperar. Sustento. Ryan permaneceu em grande parte em silêncio, seu olhar fixo no console enquanto ocasionalmente rolava por mapas holográficos. Após um momento, ela quebrou o silêncio, perguntando: Você não tem medo de mim? Ele olhou para cima com a testa franzida em pensamento. Deveria eu? Ele respondeu. Meu povo diz que eu trago infortúnio, ela confessou.
Bem parece que você tem um talento para atrair má sorte para aqueles que tentam te matar, ele respondeu secamente. As palavras dele a pegaram de surpresa, provocando uma pequena risada áspera que parecia genuína. Naquele momento, ela percebeu que não conseguia nem se lembrar da última vez que realmente rira. Os lábios de Ryan se curvaram, levemente, não em zombaria, mas com uma calorosidade que parecia mais suave e convidativa. Essa expressão a intrigou muito mais do que qualquer ódio poderia. À medida que as horas passavam, o cansaço começou a pesá-la novamente. No meio de tudo isso, ela se deixou levar por um sono leve, o som dos passos de Ryan ecoando ao redor do posto como um batimento cardíaco constante, ancorando-a no momento. Pela primeira vez, o silêncio a envolveu não como uma ameaça, mas como um abraço reconfortante de espaço e liberdade. Quando ela despertou mais uma vez, encontrou-o do lado de fora do compartimento, soldando diligentemente placas de armadura no casco do skimmer. Faíscas voavam ao seu redor, cintilando como pequenos sóis no ar. Ela olhava através do pequeno visor, cativada pela cena que se desenrolava diante dela. Cada movimento dela, suas mãos era deliberado e preciso, como se cada gesto tivesse um significado mais profundo. Ela não pôde deixar de se perguntar se ele carregava essa mesma graça, mesmo no calor da batalha. Com certeza, ele possuía a calma de um predador em meio ao caos da rebelião. Ele vislumbrou seu reflexo na janela de visualização. Sua pele prateada parecia opaca a seu cabelo, uma bagunça emaranhada. No entanto, seus olhos ainda brilhavam com uma intensidade febril, quebrados, mas indiscutivelmente vivos. Vivos por causa dele naquela noite fatídica em que a primeira tempestade atingiu. Uma tempestade magnética varreu os cânions, uivando como mil banshees gritando. O posto avançado tremia enquanto relâmpagos cortavam o céu, brilhantes e ferozes, como o nascimento de novos sóis. O barulho estrondoso despertou memórias de Vorks rugindo, o riso das tribos e a corrida selvagem do rio tempestuoso. O corpo dela tremia incontrolavelmente, dominado pela intensidade de tudo aquilo. As portas se abriram e ele entrou novamente segurando um cobertor térmico. Ele parou ao avistar ela encolhida na cama com as garras segurando os lençóis, os olhos arregalados de medo. "Ei", ele disse com a voz baixa e firme. "É apenas uma tempestade. Acontece o tempo todo aqui fora." A respiração dela vinha em rápidos e rasos suspiros. Parece com eles, ela pensou. Jaime atravessou a sala e se ajoelhou ao lado dela. "Não são eles." Ele a tranquilizou. "Eles não estão aqui. Eles não podem te tocar." Ela fixou o olhar nele, a tempestade de medo rugindo por trás de suas palavras. Com o coração pesado, ela lentamente soltou a mão dos lençóis. Ele, delicadamente, colocou o cobertor sobre os ombros dela. Seu toque, uma lembrança quente e calejada da realidade. "Tente dormir." Ele sussurrou suavemente. "Eu vou ficar de vigia." Uma dor profunda se instalou em sua garganta enquanto ela se virava para ele, sua voz mal sendo um sussurro. "Por que você é tão gentil comigo?"
O olhar de Jaime fixou-se no dela, uma promessa silenciosa pairando no ar. Você merece isso, parecia dizer. Naquele momento, algo mudou dentro dela, não dor, mas uma sensação diferente, como a primeira fissurante, aparecendo em uma parede de prisão. Finalmente ela encontrou descanso. Pela primeira vez em Era, seus sonhos estavam livres de gritos. O posto avançado do cânion permaneceu estranhamente silencioso por 3 ciclos, silencioso demais na verdade. Acima, os céus de cobre de Titã 9 se estendiam claros e imaculados, enquanto suaves ventos sussurravam pelo ar. Os sóis gêmeos derramavam sua luz fundida sobre os platôs irregulares, lançando um brilho cintilante que se assemelhava a metal líquido. Em teoria, essa tranquilidade deveria ser uma fonte de conforto. Não era apenas uma sensação. Jaime a sentia profundamente em seus ossos, assim como um predador faz momentos antes do estalo agudo das garras. Ele estava em cima do skimmer, suas botas firmemente magnetizadas ao casco. Com uma das mãos ele ajustou uma antena solar enquanto seus olhos vasculhavam o horizonte alerta e vigilante. Poeira brilhava nas distantes falésias, dançando como miragens de calor. No ar, não havia formas nem sinais a serem vistos. No entanto, seus instintos permaneciam inquietos. Dentro do posto avançado, Salira se movia com uma lenta e graciosa elegância. Embora ainda estivesse se recuperando, ela havia se tornado mais forte. Ela não tropeçava mais enquanto caminhava. Sua pele prateado-violeta havia recuperado seu sutil brilho interior, e seus olhos, embora ainda sombreados, não pareciam mais ocos. Com um senso de propósito, ela subiu ao telhado carregando um painel esbelto de ferramentas. Você está ouvindo fantasmas de novo, ela disse, sua voz suave, mas brincalhona. Jaime não encontrou o olhar dela. Fantasmas não deixam rastros de pragas. Ela inclinou a cabeça, estudando-o. Você sentiu algo? Não sentiu? Eu sempre sinto algo, ele respondeu. É assim que consegui me manter vivo. Salira se ajoelhou ao lado dele, com o olhar fixo em suas mãos. Vocês humanos são notáveis, ela observou. Vocês conseguem prosperar em todos os cantos do mundo, não é? Nem em todo lugar, Jaime respondeu pensativamente. Mas fazemos o nosso melhor. É parte do que somos. Um leve sorriso iluminou seus lábios. Você brilha como estrelas mesmo em seus momentos de desespero. Jaime lançou um olhar fugaz para ela, então realmente se concentrou, e uma conexão não falada surgiu entre eles. Algo silencioso, mas carregado de energia. Ele foi o primeiro a desviar o olhar, sua mandíbula se tensionando enquanto se virava. Os relés haviam completado sua tarefa. Recuperamos o sinal. Mas sinal para quê? Para o comando de patrulha, ele hesitou por um momento antes de acrescentar. Podemos precisar deles. O sorriso de Salira se apagou com suas palavras. Vorek. O pensamento persistiu, um lembrete do passado. Se ele acredita que você ainda está viva, ele virá atrás de você. Naquela noite, Salira se viu sonhando com a tribo. Em seu sonho, o rugido de Vorek reverberava pelo céu, enquanto as garras do drone cortavam suas memórias como dentes de metal afiados. Ela acordou sobressaltada, ofegante, com suas garras cravadas em suas palmas enquanto finas linhas de sangue azul brilhante começavam a emergir. A base avançada estava envolta em escuridão, iluminada apenas pelo suave brilho âmbar do console de controle. Jaime estava lá, ainda alerta, com suas botas descansando casualmente sobre a mesa, enquanto limpava meticulosamente o cano de seu fuzil de pulso.
O suave brilho iluminava a cicatriz que corria ao longo de sua mandíbula. Seu olhar se levantou para encontrar o dela enquanto ela se movia. Sonhos? Ele perguntou suavemente. Ele fez uma pausa por um momento. Então acrescentou: memórias. Ele assentiu, com um toque de compreensão em seus olhos. Eles persistem, mesmo quando você gostaria que não o fizessem. Ela o observou pensativamente, sua expressão revelando uma mistura de curiosidade e empatia. Você mencionou que alguém uma vez te salvou. Quem foi? Ele hesitou, colocando cuidadosamente o rifle para baixo. O nome dela era Mara. E isso foi há muito tempo. Minha unidade caiu nas luas da borda e nos encontramos presos por saqueadores. Parecia que todos estavam morrendo ao nosso redor. Seus olhos se perderam imersos nas memórias. A voz dela era suave, mas resoluta. Ela me puxou das profundezas quando todos os outros permaneceram para trás. Ela acreditava que se mesmo um de nós voltasse isso, significaria que os outros não haviam se sacrificado em vão. Ele parecia forte. Era. Ele soltou uma respiração lenta, o peso do momento pairando pesado no ar, mas ele não conseguiu. Do lado de fora, a tempestade sussurrava suavemente. Seus gemidos distantes mal chegando até nós, a quilômetros de distância. Celera sentiu uma dor profunda no peito, e não era apenas por causa das costelas quebradas. Você a carrega com você, ela disse suavemente. Jaime ofereceu um leve aceno de cabeça em resposta. Sim, todos os seus dias. Não havia mais nada a dizer, mas naquele momento, um fio invisível começou a se entrelaçar entre eles, fino, delicado, mas indiscutivelmente real. No dia seguinte, Jaime estava ocupado calibrando os sensores que cercavam o posto avançado, quando um tom agudo cortou o silêncio. Instantaneamente, ele levantou a cabeça, seu coração disparando. A grade de sensores explodiu em flashes carmesins. Contato, ele! Murmurou entre os dentes, correndo em direção ao console com urgência. Múltiplas assinaturas de calor detectadas 300 quilômetros a leste, e eles estavam se movendo rápido. As garras de Celera se agarraram firmemente à mesa de metal, um sinal de sua crescente tensão. Vorek. Poderia ser, ou talvez bandidos. De qualquer forma, isso significava problemas. Ele ativou um canal seguro no relé de comunicações, pronto para responder. Estática estalou de forma ominosa antes que uma voz conseguisse romper o ruído. Posto 97. Identifique-se, veio a exigência. O capitão Ryan Ward do Corpo de Salvamento respondeu rapidamente. Este é o capitão Ryan Ward, código Sigma Delta. Vex. Precisa o capitão Ryan Ward, código Sigma. Estabelecer contato com o oficial de patrulha Kaylin. Prioridade 1. Estática preenchia. O ar seguida por um silêncio tenso que se estendia, cada segundo parecendo uma eternidade. Celeras permaneceu, congelado atrás dele, cada músculo tenso. Seus olhos brilhando como ametista derretida. Finalmente, uma nova voz cortou o silêncio. Suave e precisa. Ward, aqui é Kaylin. Você deveria estar a 3 setores de distância de Titã 9. O que diabos você está fazendo em uma zona de guerra? Salvando alguém, ela respondeu de forma direta. O chefe tribal local.
O chefe tribal local Vorak tentou me jogar em um rio tempestuoso. Agora estou vendo suas assinaturas térmicas se aproximando, acompanhadas por um pequeno exército de brutamontes biomecânicos. Eu preciso de apoio, eu disse. Minha voz rompendo o silêncio tenso. Depois de um momento, Kaylin respondeu. Ela é tribal? Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Isso realmente nos ajuda a continuar. Ela é senciente, respondi firmemente. E ela está protegida pela lei artigo 17, goste você ou não. Outra pausa pairou no ar antes que Kaylin falasse novamente. Transmita suas coordenadas. Se Vorak fizer qualquer movimento agressivo, autorizarei o uso... Autorizarei o uso da força, Reinek chamou. Copiado, respondeu Ward, cortando o canal antes de se voltar para a Acelera. Temos uma única chance nisso. Se os navios de Kaylin chegarem aqui antes de Vorak, ele fez uma pausa, avaliando a reação dela. E se eles não chegarem? Ela insistiu. A mandíbula de Ryan se contraiu, determinação gravada em seu rosto. Então vamos fazê-lo se arrepender. O tempo se arrastava dolorosamente. Celera não conseguia encontrar um momento de paz. Ela caminhava de um lado para o outro no compartimento como um animal em uma jaula, inquieta e agitada. O som de suas garras batendo contra o metal apenas aumentava sua ansiedade. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. A mera ideia da voz de Vorak, ecoando por essas paredes, a fez sentir um arrepio. Torcendo seu estômago em nós, ele não a deixaria escapar. Não era que ela tivesse alguma importância. Era o fato de que ela ousou desafiá-lo. E esse foi um pecado que ele não pôde perdoar. Ryan se movia com a intensidade de uma tempestade mal contida. Ele fez torres improvisadas a partir de lasers de mineração, ativou sentinelas de drones e verificou meticulosamente seu fuzil 3 vezes. Então, ele se acomodou para afiar uma faca de combate que havia testemunhado mais guerras do que ela poderia imaginar. Em um determinado momento, ela parou abruptamente de andar de um lado para o outro. Disparou. Você poderia ir embora. Ele nem sequer olhou para cima. Não vai acontecer, ele respondeu firmemente. Eles vão te matar por minha causa. Ela o encarou, surpresa. Por quê? Ryan colocou a faca para baixo e finalmente fixou os olhos nela. Seu olhar era inabalável, um verde vibrante que lembrava as antigas florestas da terra que ela só havia vislumbrado em arquivos. Eu não deixo as pessoas para trás, ele declarou. A respiração dela falhou e uma sensação quente surgiu em seu peito. Isso era algo completamente novo para ela. Ela passou toda a sua vida sentindo que era descartável. No entanto, aqui estava ela, essa alma delicada, pronta para enfrentar um exército por ela. Era uma contradição que a deixava perplexa, como isso poderia não fazer sentido e, ao mesmo tempo, fazer todo tipo de sentido. Ele rapidamente desviou o olhar, incapaz de suportar a intensidade do fogo nos olhos dela. Naquela noite, o vento sussurrou um novo som, um trovão distante que não era bem um trovão. Ryan foi o primeiro a percebê-lo. Empoleirado no telhado mais uma vez, ele examinou o horizonte através de seu telescópio, onde fracas luzes cintilavam como estrelas. Eram chamas de tochas de motos de fusão. Dezenas delas, correndo em direção ao desconhecido. Eles estão vindo.
disse ele sombriamente enquanto Célera subia ao seu lado. Ao longe, as paredes do cânion brilhavam de forma luminosa com o brilho dos flares dos motores. Sombras se aglomeravam como insetos irritados, e um leve rugido metálico ecoava pelas planícies. Célera sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O fétido odor de Vorik era quase palpável, mesmo à distância. Ryan ativou as comunicações. Kaylin, aqui é o Ward. Temos contatos hostis se aproximando. Confirmação visual recebida. Qual é o nosso tempo estimado de chegada? Houve um momento de estática antes da voz de Kaylin estourar. Kaylin aqui. Ainda estamos a 6 horas de distância. Mantenha sua posição. 6 horas? Ryan sibilou. A frustração evidente em sua voz. Não vamos durar 6 minutos. Então faça-os pagar em sangue, Kaylin, respondeu, antes que a linha caísse. Ryan lentamente abaixou o dispositivo de comunicação. Um pesado silêncio se instalando ao seu redor. Parecia que eram apenas os dois por enquanto. As garras de Célera se flexionaram, sinal de que estavam prontos para fazer cada momento valer a pena. Ao longo das horas escuras, eles fortificaram o posto avançado com uma determinação inabalável. Ryan meticulosamente colocou explosivos ao longo da aproximação do cânion. Armou com maestria armadilhas de choque nas entradas e conectou células de energia nas antigas torres de mineração até que elas ganhassem vida com um zumbido baixo e constante. Célera movia-se com uma graça silenciosa, seus antigos instintos de caçadora despertando novamente. Fazia anos desde que ela se sentia tão vibrante, não desde que a sombra sombria de Vorak havia ofuscado seu espírito. Sim, o medo persistia dentro dela, mas ao lado dele havia algo mais uma empolgante. Centelha de resiliência. Fogo. Finalmente eles pararam lado a lado no telhado do posto avançado, com os olhos fixos no brilho distante dos invasores que se aproximavam. O ar da noite estalava com tensão, agudo e elétrico. Célera quebrou o silêncio, seu olhar ainda fixo no horizonte, sem se virar para encará-lo. Se fôssemos morrer, você se arrependeria de me salvar? A resposta de Ryan veio sem um momento de hesitação. Não. Ela virou a cabeça, os olhos arregalados de surpresa. Por quê? Ele manteve o olhar dela firme e resoluto. Porque é isso que significa ser humano. Lutamos pelo que realmente importa. Essas palavras ressoaram dentro dela, de forma mais profunda do que as garras de Vorak jamais poderiam. Pela primeira vez, ela começou a acreditar que talvez valesse a pena lutar por ela, quando o primeiro dos invasores de Vorak apareceu sobre a crista, o horizonte se acendeu como chamas. Suas formas biomecânicas estalavam com lanças de plasma e suas garras de motor gritavam com uma fúria metálica. O chão tremeu sob seu peso. Célera sentiu sua respiração prender na garganta. A mão de Ryan roçou a dela, rápida, firme e estabilizadora. Fique atrás da cobertura, ele insistiu. Se eu cair, você precisa correr. Ele advertiu. Não vou correr, ela respondeu firmemente. Um leve sorriso quase cruzou seus lábios. Bom, ele disse, e juntos se viraram para enfrentar o enxame que se aproximava. Quando os primeiros raios vermelhos de plasma cortaram a escuridão em direção a eles, Ryan sussurrou suavemente, talvez para ela. Talvez para os fantasmas que pairavam nas sombras, é isso? Vamos demonstrar o verdadeiro potencial da humanidade.
Naquele momento, o mundo se incendiou em chamas. A explosão inicial ressoou como o grito angustiado de uma estrela moribunda. A torre norte do posto avançado iluminou a escuridão com um feixe ofuscante e os invasores responderam da mesma forma. Fogo de plasma irrompeu pelo cânion, rasgando a crista defensiva como garras derretidas. Toda a estrutura tremeu e poeira despencou das vigas do teto. Os gritos angustiados dos Tyrons ecoaram por todo o complexo, enquanto luzes vermelhas piscavam de forma ominosa contra as paredes de liga. Ryan bateu as persianas de proteção com força sobre as janelas da sala de controle, seu coração acelerado. Eles têm lanças de fusão. Ele gritou, a descrença tingindo sua voz. Isso não era para ser tecnologia tribal. Celera se agachou ao lado das caixas de munição, suas garras cortando habilidosamente o selo de uma prateleira de células de pulso. A tensão no ar era palpável enquanto se preparavam para a confrontação inesperada. Vorik tem um talento para reivindicar o que não lhe pertence. As câmeras externas capturaram uma cena de completo caos. Dezenas de cavaleiros biomecânicos avançaram pelo fundo do cânion, suas estruturas Galatol pulsando com a luz de núcleos de fornalha embutidos. Os próprios cavaleiros híbridos retorcidos de carne e metal comandavam as criaturas mais temíveis que faziam as paredes ao seu redor tremerem. Acima deles, Vorik marchava sobre uma exobesta de 6 patas. Uma criatura formidável feita de placas de adoração recuperadas. Seus 4 olhos carmesins brilhavam intensamente, parecendo brasas ardentes na escuridão. Com uma voz que ressoava através das comunicações, ele ordenou: "Traga-a para mim, pequeno humano, e eu posso te conceder uma morte rápida." Ryan ativou o transmissor, sua voz firme e desafiadora. "Venha buscá-la você mesmo." A risada de Vorik ecoou pelo cânion, um som profundo e retumbante que lembrava o trovão distante. E então, a investida começou. Sem hesitar, Ryan correu em direção à parede externa, saltando sobre uma barricada exatamente quando o primeiro invasor voou sobre a trincheira. Eles colidiram no ar. Com seu rifle de pulso firme, ele disparou 3 rajadas rápidas que rasgaram o tórax da criatura. A besta biomecânica se desfez, espalhando faíscas e ícor sintético por toda a parte. Nesse momento, outra se lançou contra ele. Ele rapidamente rolou para o lado e disparou a queima-roupa. Ela explodiu em um brilhante clarão de luz branca. Um grito feroz. Celera saltou do telhado, aterrissando diretamente sobre um cavaleiro e arranhando seu peitoral com as garras. A energia estalava e chiava, enquanto a criatura emitia um grito agudo. Com um empurrão poderoso, ela a fez despencar pela borda do penhasco. O sangue dela pulsava com uma fúria que ela não sentia há anos, uma fúria que sempre tentaram tirar dela. Das sombras, mais saqueadores surgiram, suas figuras ameaçadoras se espalhando pela luz. Ryan rapidamente se agachou atrás da barricada, seu coração disparado, enquanto ele colocava um novo carregador em seu fuzil, pronto para enfrentar a tempestade que se aproximava. Celera correu ao longo do flanco direito, seus instintos aguçados ao perceber a ameaça que a cercava. Com a agilidade de um relâmpago, ela disparou pelo telhado, ativando inadvertidamente uma das armadilhas elétricas de Ryan. Em um instante, arcos azuis brilhantes irromperam, prendendo 3 cavaleiros em uma teia crepitante de eletricidade.
Seus corpos se contorceram, fumaça subindo deles enquanto caíam. "Boa mira!" Ian exclamou, exibindo um sorriso confiante. "Não sou mais fraco." Nesse momento, uma lança de plasma atingiu a parede externa, criando uma enorme cratera na liga. A força da explosão fez com que Ryan caísse. No chão, com a dor irradiando por suas costelas, ele tossiu sangue e se empurrou para cima, seus olhos se fixando na equipe de invasão, que corria pela brecha, suas garras brilhando de forma ameaçadora. Um movimento desesperado, ele ativou a torre de mineração. Seu feixe cortou o corredor, incinerando a primeira onda de atacantes em um instante. Mas assim que a vitória parecia ao alcance, o núcleo de energia sobrecarregou, explodindo em uma explosão estrondosa. Toda a parede leste desabou para dentro, fazendo faíscas voarem. De cima, Ryan Celera gritou gentilmente: "Eles estão dentro!" Os corredores, que antes eram familiares, haviam se transformado em uma zona de guerra caótica. Ryan rapidamente se agachou sob uma lâmina de plasma, retaliando com um golpe preciso de sua faca de combate na garganta do invasor. Com um chute rápido, ele fez o corpo convulsionante se espalhar para o lado. Ele arrancou um bastão elétrico do suporte na parede e girou, desferindo um golpe poderoso na mandíbula de outro. Uma explosão de luz azul irrompeu enquanto a figura convulsionava com o impacto. Naquele momento, Celera desceu do teto como um cometa, suas garras rasgando armaduras e carne com precisão mortal. Sangue e óleo espirravam contra as paredes, criando uma tapeçaria caótica de violência. Eles estavam de costas um para o outro, movendo-se em um ritmo instintivo, e fluido sua precisão complementando a graça selvagem dela. Juntos eram como duas tempestades colidindo, uma força da natureza liberada. De repente, uma sombra massiva surgiu no corredor. A exobesta de Vorit irrompeu pela parede em ruínas, cada passo estrondoso reverberando pelo chão. O teto se rachou, enviando uma chuva de poeira descendo. Vorit emergiu de sua cela, seus olhos imponentes brilhando como lâminas derretidas. "Você realmente acredita que pode segurar o que me pertence, pequeno catador?" ele provocou. "Ela não é sua." Ryan rosnou desafiadoramente. Em um instante, Vorit saltou da cela, pronto para confrontá-lo. O impacto reverberou pelo chão. Ryan disparou sua arma contra Vorit, desviando os tiros que vinham em sua direção com um escudo de energia crepitante. Em um movimento rápido, Vorit retaliou, desferindo seu punho contra o peito de Ryan. As placas de armadura se dobraram sob a força. Ryan foi lançado de volta contra a parede, uma onda de dor explodindo em um clarão branco ofuscante. "Ryan!" Celera gritou, sua voz cheia de desespero. Em uma corrida feroz, ela se lançou contra Vorit, suas garras prontas para atacar. Mas ele estava preparado. Ele a agarrou no ar pelo pescoço e a jogou com força no chão. O chão se despedaçou sob o impacto. Ela ofegou, lutando para respirar enquanto ele apertava seu aperto, a pressão insuportável. "Você vai rastejar de volta para mim?" Vorit sibilou, sua voz transbordando de ameaça, como se ela estivesse implorando por misericórdia. Algo dentro dela quebrou, mas não foi o medo dos ossos. Se despedaçou completamente, seus olhos se acenderam com um fogo branco e feroz. Com um movimento rápido, ela cravou suas garras profundamente em seu antebraço, perfurando a armadura.
Vorik soltou um rugido estrondoso. Enquanto se contorcia, Ryan lançou seu bastão de choque como uma lança mirando no alvo. Uma descarga elétrica percorreu a coluna de Vorik, fazendo-o entrar em uma convulsão violenta. Ele tropeçou, desorientado. Enquanto isso, Ryan, com as costelas doendo e mal conseguindo ficar em pé, se levantou e se lançou contra Vorik. Eles colidiram com a parede, socos e cotoveladas, voando em uma confusão caótica. A força de Vorik era avassaladora, uma força da natureza. Mas Ryan lutou com uma ferocidade indomada, um espírito que simplesmente não se renderia. Anon Vorik lançou-o para o outro lado da sala, fazendo com que Ryan colidisse com um console em uma chuva de faíscas, deixando-o atordoado e desorientado. Vorik se erguia sobre ele, garras prontas para o golpe fatal. De repente, um estrondo ensurdecedor ecoou pelo cânion, congelando os três no lugar enquanto o teto acima deles se iluminava com uma luz ofuscante. Do lado de fora, o céu noturno piscava com faixas de azul, provenientes de caminhões de bombeiros e navios de guerra, enquanto uma calma estranha se instalava na cena. Esta é a oficial de patrulha Kaylee. Uma voz cortou a quietude afiada, inflexível, como uma lâmina. Vorik, pela lei galáctica, recue. Vorik rosnou, seus olhos ardendo de fúria. Não. Do lado de fora, as naves Kaelin liberaram seu poder de fogo. O céu se transformou em um campo de batalha. As naves de patrulha rugiram acima, seus canhões de trilho golpeando as linhas de radar com força implacável. Explosões rasgaram o cânion, fazendo os corpos dos Biomax voarem como bonecas quebradas. O caos irrompeu entre os Riders, enquanto mísseis de precisão obliteravam suas fileiras, fazendo-os se dispersar em todas as direções. O chão tremeu violentamente sob o ataque implacável, impulsionado por puro ódio. Vorik soltou um rugido ensurdecedor. Em movimento rápido, ele agarrou Salira pelo braço e a lançou através da porta quebrada, fazendo-a rolar até a beira do penhasco. Ele derrapou até parar, suas garras arranhando a pedra enquanto mal conseguia parar. No precipício, o vento uivava ferozmente, ecoando o tumulto do rio tempestuoso, que girava muito abaixo. Corra, pequena maldição! Vorik bradou. Corra para sempre! Ela se levantou lentamente, seu peito arfando, seus olhos ardendo com determinação. Sem mais segurar-se, ela avançou com tudo. Ele a encontrou com a força de um meteoro em colisão. Suas garras colidiram, enviando faíscas voando em todas as direções. Ela se agachou sob seu golpe, correndo para o lado dele, e o sangue jorrou preto e crepitante da ferida. Ele uivou de dor. Em um movimento rápido, ela saltou em direção à sua garganta, mas ele a pegou no ar. Sem se deixar abalar, ela cravou os dentes em seu pulso. O som de ossos se quebrando ecoando no caos. Ryan saiu cambaleando dos destroços, sua visão turva pela dor, o rifle pendurado pela alça ao seu lado. Diante dele testemunhou uma batalha feroz se desenrolando contra o céu tumultuado. Ali estava Salira, inabalável e feroz. E naquele momento algo primal se acendeu dentro dele. Ele correu para a frente. Vorik levantou Salira bem acima da cabeça, preparando-se para jogá-la no rio tempestuoso. Naquele momento crítico, Ryan colidiu com ele em alta velocidade, cravando uma carga de plasma diretamente em seu peitoral.
A explosão resultante lançou os três em direções diferentes. Salira caiu sobre a pedra, seu corpo atingindo o chão com força enquanto ela rolava e arfava por ar. Ryan desabou de joelhos, sangue escorrendo de sua boca, enquanto ele tossia violentamente. Vorik, atordoado pelo impacto, sentiu sua armadura peitoral irradiar um calor branco ofuscante. Com um rugido feroz, ele avançou, mas um projétil de railgun disparado do navio de guerra de Kellen perfurou seu torso com uma precisão brutal. A força do impacto despedaçou metade de seu corpo em uma explosão de chamas negras. Ele caiu, de joelhos, seu olhar inabalável ainda fervendo de ódio. Sua voz surgiu como um sibilo fragmentado. Ele é meu. Mas Salira, tremendo, mas firme, permaneceu ereta. Não, ela declarou. Eu sou minha. Vorik caiu. Sou minha. Seu corpo despencando no rio tempestuoso abaixo. As correntes magnéticas o engoliram, faíscas iluminando a escuridão. E então silêncio. O único som que restava era o baixo zumbido das naves de Kalen, enquanto deslizavam sobre o campo de batalha, capturando os invasores em fuga em suas redes de estase. O cânion estava em chamas com os restos da destruição. O posto avançado estava rachado e fumegante, mas ainda assim de forma desafiadora intacto. Eles conseguiram passar. Salira tropeçou para frente, seus joelhos tremendo, enquanto se aproximava de Ryan. Ele estava encostado na parede, suas placas de peito quebradas, sangue espalhado pelos lábios. Seus olhos se abriram lentamente, enquanto ela se ajoelhava ao seu lado. Você ainda está aqui, ele sussurrou sua voz. Mal acima de um sussurro, ela pressionou sua testa contra suas garras trêmulas que repousavam sobre sua armadura. Você também está, ela respondeu suavemente. Ele conseguiu esboçar um sorriso fraco seu, espírito brilhando através da dor. Disse a você, humanos são difíceis de matar. Ele soltou uma risada, quebrada, mas bonita. Enquanto recuperava o equilíbrio, ela estendeu a mão, ajudando-o a se levantar. Nesse momento, Kalen surgiu da nave de combate à frente. Sua armadura brilhando intensamente à luz. Os oficiais de patrulha observaram a devastação ao seu redor, seus olhares, eventualmente, se fixando nos dois. As forças de Vorik foram neutralizadas. Ele afirmou de forma brusca. Ele nunca mais machucará ninguém. Vocês estão bem? Na maior parte, Ryan respondeu com a voz rouca. O olhar de Kalen se voltou para Salira. Você tem o direito de buscar asilo sob o artigo 17. Ninguém jamais se referirá a você como propriedade novamente. Salira encontrou seu olhar com uma determinação inabalável. Eu não preciso ser propriedade de alguém, ela declarou. Eu só preciso ser livre. Kalen assentiu pensativamente. Então você é ele, respondeu. Com isso ele se virou e sinalizou para suas tropas. Os helicópteros de combate subiram para a escuridão, suas trilhas de fogo se extinguindo lentamente atrás deles. Finalmente o cânion caiu em um profundo silêncio. Salira e Ryan se encontraram sozinhos, em meio aos restos do caos, com os ventos sussurrando através das paredes quebradas. Ela se virou para encará-lo, observando seu tom de pele pálido e a exaustão marcada em seu rosto. No entanto, apesar de tudo, ele permaneceu teimosamente, brilhantemente vivo. Você lutou contra um exército, ela sussurrou.
sua voz mal acima de um sussurro. Ele deu de ombros, fazendo uma leve careta. Parecia uma boa ideia na época. Salira deu um passo mais perto, seus olhos brilhando na luz fraca do fogo. Você poderia ter ido embora, ela disse, suas palavras pairando no ar. Por um momento, sua respiração ficou presa na garganta. Em toda a sua vida, ninguém nunca havia pronunciado aquele nome para ela. Ryan, ela, sussurrou, mas as palavras lhe escaparam. Em vez disso, ela se inclinou mais perto, apoiando sua testa contra dele mais uma vez. Naquele momento fugaz, tudo o que existia era o ritmo do seu coração, forte e vivo, ressoando dentro de seus ossos como a promessa de um novo começo. Eles permaneceram em pé, mas Vorek não estava mais com eles. O vento Enis Titanov havia se transformado. Foi-se o uivo penetrante que antes cortava as bordas do cânion como um enxame de lâminas. Em vez disso, agora sussurrava suavemente e de forma oca, como se o próprio planeta estivesse finalmente exalando um longo suspiro contido. O céu brilhava com um tom de cobre pálido, gradualmente se transformando em suaves fileiras à medida que os dois sóis mergulhavam abaixo do horizonte. Sua luz radiante se acumulava nas falésias irregulares, parecendo vidro derretido derramado pela paisagem. Fios de fumaça se enrolavam delicadamente nos destroços espalhados ao redor do posto avançado. Ryan estava empoleirado em uma viga de liga metálica, fraturada logo do lado de fora da porta da baía, sua armadura parcialmente removida do peito. Um pano manchado de sangue estava enrolado firmemente ao redor de suas costelas. Um curativo improvisado para suas feridas. Ele respirou lentamente, mas de forma constante, com o olhar fixo nas ruínas desoladas à sua frente. Naquele momento, ele personificava a quietude em branco de alguém que havia suportado demais para realmente processar tudo isso. Ao seu lado, Salira estava descalça sobre a pedra áspera do cânion, sua pele prateado-violeta brilhando suavemente na luz que se apagava. O vento dançava de forma brincalhona em seu cabelo, passando mechas pelo seu rosto. Ela olhava para o horizonte. Envolta em silêncio, como se estivesse sintonizada com um sussurro distante. Pela primeira vez em sua vida, ela estava em pé sem medo. Havia apenas quietude, apenas liberdade. Ryan foi o primeiro a quebrar o silêncio. Os navios de patrulha de Kaelin estão finalizando os últimos dos invasores. Eles vão varrer todo o setor dentro de um ciclo. As garras de Salira se flexionavam lentamente, ao seu lado uma manifestação física de sua turbulência. Vorek tinha ido. Sim. Ryan disse suavemente, ele se foi. As palavras pairavam no ar, ainda parecendo completamente impossíveis de compreender. Vorek tinha sido a sombra que pairava sobre toda a sua existência, imponente, sufocante e inescapável, e agora ele simplesmente tinha desaparecido. O rio da tempestade o havia levado como se ele nunca tivesse estado ali. No entanto, ela permaneceu. Voltando seu olhar para Ryan, ela observou sua forma desleixada, curvado, sujo e sangrando. Naquele momento, ele parecia mais vivo do que qualquer pessoa que ela já havia encontrado. Seus olhos verdes capturavam a luz do sol poente como fragmentos de vidro antigo, tanto delicadosos quanto inquebráveis. Você ficou, ela disse suavemente, mesmo quando teve a chance de ir embora.
Ryan ofereceu um meio sorriso torto em resposta. Eu te disse, simplesmente não é o meu estilo. No entanto, o peito dela se apertou com uma dor que não tinha nada a ver com feridas físicas. Você enfrentou um exército por mim. Por nós, ele corrigiu gentilmente. Para o que é certo, ela se acomodou ao lado dele na viga, sentindo o calor do metal ainda irradiando do sol. Por um momento, eles ficaram em silêncio lado a lado, com os olhos fixos na aeronave de patrulha que sobrevoava o horizonte distante como meteoros silenciosos. O silêncio era refrescante e quase purificador. Dentro do posto avançado danificado, Ryan se concentrou em reparar os conduítes de energia, suas mãos trabalhando habilidosamente em meio ao caos. Enquanto isso, Salira revirava os destroços, procurando por painéis intactos que pudessem ser recuperados. A base avançada era uma sombra do que já fora, com marcas de queimaduras pretas manchando as paredes, consoles quebrados espalhados pelo chão e buracos enormes rasgados no teto. No entanto, contra todas as probabilidades, ainda permanecia de pé. Muito parecido com eles. Ela o observava enquanto ele trabalhava suas mãos firmes, embora um tremor percorresse seus dedos devido à perda de sangue. Humanos, vocês continuam se reconstruindo. Ela disse suavemente. Esse é o truque, Ryan respondeu, com o olhar fixo em sua tarefa. Nós quebramos e depois reconstruímos, um pouco mais fortes a cada vez. Ela inclinou a cabeça, a curiosidade brilhando em seus olhos. Você nunca para? Não posso, ele respondeu de forma direta. Se pararmos, deixamos de ser humanos. As palavras dele pairavam no ar, levando-o a refletir. Ela se lembrou de como seu próprio povo a rotulou como amaldiçoada, não por sua força, mas por sua resiliência. Eles não conseguiam entender por que ela se curvava, em vez de se quebrar porque se recusava a permanecer esmagada quando tentavam derrubá-la. Talvez ela sempre tivesse compartilhado uma centelha com eles, com os humanos. Aquela chama incansável dentro dela que se recusava a ser extinta. Talvez, ela disse lentamente, contemplando a ideia. Ryan se virou para ela, com a testa levemente franzida, como se essa revelação nunca tivesse passado pela sua mente antes. Talvez não tivesse, mas era inegavelmente verdade. Naquela noite, as luas gêmeas acenderam sobre Titã 9, uma de um azul pálido, e a outra de um branco suave, lançando um brilho prateado sobre as antigas ruínas. Salira estava à beira do penhasco, envolta em masco, um cobertor térmico que flutuava ao vento como uma bandeira. Abaixo dela, o cânion brilhava suavemente, onde o rio da tempestade se contorcia agora, tranquilo e sereno. Ryan se aproximou dela, o som de suas botas pisando nas pedras ecoando na quietude. Ele ficou em silêncio ao lado dela por aquilo que pareceu uma eternidade, finalmente quebrando o silêncio. Ele falou. Kaylin está enviando um transportador em 2 dias. Ele quer realocá-la para fora do planeta. Proteção de testemunha. Nova identidade. As garras de Salira se agarraram firmemente ao cobertor, enquanto ela olhava para as luas. Eles pairavam no céu como olhos vigilantes, ao mesmo tempo impossivelmente distantes e assombrosamente próximos. Um novo começo a aguardava fora do mundo, mais seguro, mais limpo. E lá estava você. Eles querem que eu volte ao comando de patrulha para um relatório e um exame médico. Depois disso, quem sabe o que acontecerá? Caminhos separados, ela disse suavemente, e as palavras pareciam ecoar no silêncio. Talvez esse pensamento deixasse uma dor oca em seu peito,
Ela deveria se sentir aliviada, afinal passou toda a sua vida sonhando com a fuga. Fugindo da tribo, fugindo de Vorik, fugindo de tudo que a mantinha cativa. Mas agora, quando o momento que ela esperava há tanto tempo finalmente chegou, um frio percorreu seu corpo. Ela virou o rosto para ele com uma expressão resoluta. "Eu não quero algo mais seguro", declarou. Os olhos de Ryan se arregalaram de surpresa com suas palavras. "Eu quero algo real", ela sussurrou, sua voz mal acima de um sussurro, mesmo que isso signifique arriscar um coração partido. Por aquilo que pareceu uma eternidade, eles ficaram ali juntos, os ventos rodopiando ao seu redor, enquanto as luas gêmeas brilhavam intensamente acima deles. Seus olhos se fixaram nos dela como se ele, Kirago, estivesse medindo o peso de algo imenso e perigoso. Lentamente ele estendeu a mão e pegou a dela. As garras dela tremiam em seu aperto afiadas, mas suaves como um relâmpago preso por uma árvore. O calor que irradiava dele penetrava sua pele, e lá dentro algo que havia estado congelado por anos começou a derreter. Real então, com um toque suave, começou a reinserir os componentes, confiante de que eles conseguiriam resolver o resto. No dia seguinte, eles uniram forças para reparar o skimmer. Era uma carcaça danificada. Sua armadura meio destruída, fios expostos e desgastados, e os propulsores rachados. No entanto, com determinação, eles o reconstruíram meticulosamente, peça por peça. Delira era rápida com as mãos, ainda mais rápida do que Ryan. Ela navegava pela tecnologia alienígena como se fosse algo natural para ela desde sempre. Quando Ryan acidentalmente queimou os dedos em um acoplador de plasma, ela soltou uma risada. Ele resmungou no início, mas logo se juntou. Risada também. O som repentino os pegou de surpresa. À medida que a penumbra se instalava, o casco do skimmer brilhava mais uma vez, remendado, mas intacto. Ryan deu um passo para trás, limpando a graxa do rosto, e soltou um assobio baixo. "Eu não achava que realmente conseguiríamos", ele admitiu. "Mas conseguimos", Salira respondeu com um toque de orgulho. Ela acariciou o casco suavemente, seus olhos brilhando de admiração. "Nós nos afastamos da embarcação." E ele se virou para ela com um olhar cúmplice nos olhos. "Sim", ele disse em voz baixa, "nós fizemos." Mais tarde naquela noite, Kaylin fez seu retorno. Sua nave desceu do céu como uma lâmina de fogo prateado, seus motores cortando a poeira e deixando uma superfície lisa e plana em seu rastro. Ele caminhou confiantemente pela rampa, vestido com armadura de patrulha completa com capacete debaixo do braço. "Ward", ele gritou o setor. "As forças Vorks foram desmanteladas e Delira está livre sob o artigo 17. Agradecido, Render respondeu, mantendo um tom neutro. O olhar de Kaylin oscilou entre seus companheiros. "Se você a remover do setor Titã 9, a responsabilidade recai sobre você", afirmou firmemente. Rand acenou com a cabeça em sinal de reconhecimento. Já ele respondeu. Kaylin o examinou por um breve momento antes de acenar com a cabeça de forma curta. "Muito bem", a lei continua em vigor. "Não me faça me arrepender disso", ele disse, virando-se para Celira e fazendo uma leve reverência. Garganta enquanto ela respondia. "Obrigada." Com isso, Kaylin subiu de volta pela rampa. A nave rugiu para a vida, subindo para o céu, até encolher-se a uma mera estrela e em seguida desapareceu completamente. O silêncio envolveu a sala, enquanto Celira exalava lentamente, uma sensação de desconforto se instalando. Isso era incomum, ela pensou.
Rand olhou para Kaelin, que estava próximo, claramente desconfortável com os holofotes. Não é muito fã de discursos, não é? Rand comentou, voltando sua atenção para Kaelin. Então finalmente acabou sem mais Vorik, sem mais tribo, sem mais correntes. Apenas as estrelas, disse ele, com um toque de esperança na voz. Ela olhou para o céu sem fim e chamas de beleza. Pela primeira vez, as estrelas não pareciam objetos distantes que ela nunca poderia alcançar. Em vez disso, elas se sentiam como destinos que ela poderia explorar. Talvez não sozinha. Quando a aurora surgiu, eles estavam juntos ao lado do skimmer. Os dois sóis derramavam-se sobre o horizonte como chamas frescas, lançando um tom dourado pelo cânion. Ryan ergueu uma mochila de suprimentos sobre o ombro, fazendo uma leve careta com a dor nas costelas que estavam se curando. Você realmente tem certeza disso? Ele perguntou, olhando para Selira enquanto ela se aproximava. Olhos brilhando suavemente na luz da manhã. Eu sabia com certeza o momento em que você me capturou. Ele sorriu. Não seu sorriso habitual de canto ou seu sorriso cauteloso, mas um sorriso genuíno. Era aberto e desprotegido, acendendo um tremor feroz, mas delicado em seu peito. Ela estendeu a mão e acariciou suavemente a bochecha dele. Vamos queimar, ela sussurrou, sua voz cheia de empolgação. Vamos fazer isso, ele respondeu, uma centelha de determinação nos olhos. Juntos, eles subiram no skimmer. Os motores rugiram para a vida. E um brilho para a vida quente irradiou debaixo do casco. À medida que o skimmer subia do fundo do cânion, a poeira girava ao seu redor, envolvendo-os em uma nuvem de aventura. O posto avançado diminuía abaixo deles, uma cicatriz gravada na pedra, um testemunho de sua sobrevivência. O vento bagunçou o cabelo de Selira enquanto os skimmers deslizavam em direção ao nascer do sol. Correndo em direção ao céu infinito, ele olhou para Ryan, depois para ela. Duas almas de mundos, distintos ambas, fragmentadas ambas, em chamas de desejo. Juntas elas voaram alto, além do alcance das tempestades e sombras, desaparecendo no abraço das estrelas. E assim, sua jornada chegou ao fim.